Nós temos representantes do Cindy Clube, o Antônio Clementini, a Maria Regina. Cadê a Maria Regina? Fala uma palavrinha, Maria Boa tarde Regina. a todos. Eu acho que muitos aqui já me conhecem. Todos sabem que esse clube aqui, especialmente, é muito querido. A gente tem o carinho, porque foi o primeiro e nos apoiou, né, nesse projeto que era o Clube de Leitura, logo no início. Então, e eu estou muito contente hoje da gente estar comemorando 1 ano do Clube de Leitura da Hebraica. E eu acho, sim, que a Companhia das Letras trouxe um presente maravilhoso para vocês, né? Porque, assim, conheci pouquinho, mas, assim, só de olhar e da forma de cumprimentar, além de tudo, é uma pessoa muito doce. Desculpa, mas eu tinha que falar da tua pessoa, que foi o que eu senti. Assim, estou muito contente, o Cindy Clube está muito contente com esse projeto. E fico contente de ver que tem representante de outros clubes de leitura aqui, do Paulistano, do São Paulo Futebol Clube, né? E a Hebraica sempre nos recebendo muito bem. Obrigada. Tá bom, Vivian? Tá bom. Oi, Luiz. Primeiro, é um prazer, né, estar te conhecendo, particularmente porque é tão bacana assim conhecer um escritor que é tão brasileiro e ama tanto o Brasil e que fez as escolhas que você fez, né, como você disse, para tentar retratar talvez um segmento ou uma parte da história do Brasil que não tinha sido representada. E ao mesmo tempo, ouvindo você falar, você tem o mesmo cuidado com a parte formal e fica feliz quando as pessoas se conhecem o seu trabalho, não por um tema específico, mas por um êxito, né, nessa convergência, esse sucesso do casamento entre a forma e o conteúdo. Talvez seja por isso que você foi escolhido para ser o porta-voz da comitiva brasileira do Brasil em Frankfurt. Então, para a gente que não estava lá, conta pra gente por que você acha que você foi escolhido e o que aconteceu com a repercussão. Primeiro, tem algumas coisas que a imprensa brasileira não retratou, mas que, enfim, são partes da história daquele momento lá. A primeira coisa é a seguinte: por tradição, a organização da feira, ela se sente no direito, no dever talvez, de entre outros sugerir um dos nomes das pessoas que vão falar. E por que ela faz isso? Exatamente para evitar que a feira seja usada como um instrumento político do país convidado, né? A ideia é essa. Evidentemente que ela não impõe nada, ela apenas faz sugestão, né? No ano passado eu estive participando da feira, foi quando eu lancei Eles Eram Muitos Cavalos, a edição alemã do Eles Eram Muitos Cavalos, e o livro teve uma repercussão muito grande na Alemanha. Para ser sincero, saíram mais resenhas sobre esse livro em um mês na Alemanha do que talvez durante 11 anos, 12 anos no Brasil. É de verdade, é incrível isso. E assim, não é resenha de páginas, né? E isso acabou fazendo com que a organização em Frankfurt tenha procurado saber mais sobre os livros e tal, e eles acabaram fazendo uma sugestão para a curadoria, que entre os nomes que iriam estar no palco naquele dia, tivesse mesmo, mas era uma sugestão, não era nada imposto e tal. Tanto que o meu nome foi submetido à curadoria, evidentemente, mas também ao governo, né? Porque afinal de contas era o governo. E aí eu vou fazer, vocês vão achar que é ironia, não é, juro que não é, mas eu vou falar o que o presidente da Feira de Frankfurt disse na entrevista coletiva logo depois do discurso, e que ele alguém questionou, né, meu nome e tal, e ele respondeu isso. Ele disse o seguinte, aspas dele, tá? Eu não vi nenhuma contradição entre o que o Luiz Rufato escreve, eu li, e o discurso dele. Ou seja, ele disse o seguinte, que as pessoas que não leram meu discurso, não leram meus livros, e portanto ele sabia o que discurso eu ia fazer. O que ele disse foi isso. Então eu acho que aconteceu isso, eles não leram meus livros e portanto não colocaram nenhum empecilho que fosse eu a discursar. E aí, ok.
o discurso ficou pronto um mês antes do dia, porque ele tinha que ser traduzido para o alemão e para o inglês, por questões até de protocolo. Eu tinha que ler exatamente o que estava escrito lá, porque eles tinham que traduzir exatamente o que estava escrito lá. Havia 2.000 pessoas no auditório, ou seja, dessas 2.000 pessoas, talvez 10% fossem brasileiros, portanto, todos os brasileiros tinham uns 200 pessoas, né? Eu não vi, porque depois que eu falei, eu estava tão exausto que eu me sentei e eu não ouvi mesmo nada, mas me disseram que foram aplaudidos de pé, etc e tal. E depois foi o que aconteceu. Vocês devem saber, o Michel tomou a palavra, ele quebrou o protocolo, não podia, os alemães ficaram horrorizados com a quebra do protocolo, e não pode, imagina, ele um mês antes tinha um discurso pronto para ser lido e ele chega lá e faz um discurso fora do protocolo, enlouqueceu as pessoas que estavam traduzindo, enlouqueceu os estrangeiros que não entenderam nada daquele discurso dele, acharam estranhíssimo, e eu fui muito criticado pela TFP. A TFP soltou um discurso, soltou um documento em alemão no dia seguinte de manhã, assim, pesadíssimo contra mim. E fui muito criticado por uma ala do PT que eu não entendi, porque eu não fiz absolutamente nenhuma crítica ao governo, a governos, nenhuma. E aqueles que disseram que não era o lugar adequado para falar aquilo que eu falei, eu pergunto sempre duas coisas. Primeiro, o lugar adequado seria uma feira de agropecuária? Não, se discutir ideias não é o lugar adequado numa feira do livro, não seria numa feira de agropecuária. E a questão seguinte é que algumas pessoas falaram também que roupa suja lava em casa, e a minha resposta para isso é muito simples. Exatamente por isso que nós somos o 8º país que mais se mata mulheres no mundo, porque roupa suja se lava em casa. Então, enfim. Você começa, quer dizer, você claramente tinha um projeto, né, tanto aqui quanto para o Inferno Provisório. Você sempre começa com um projeto ou te vem em palavras? Como é que funciona o início de uma criação qualquer? Não, eu, por exemplo, nunca anoto nada. Eu às vezes ganho esses moleskines dos meus amigos, né? E eu não vou falar com eles que eu não usava. Eu tenho um monte de moleskine que eu não uso, porque eu não anoto. E não anoto não é um fetiche nem nada. Eu não anoto por uma razão muito simples. Talvez duas razões. A primeira é estúpida, é porque eu não entendo minha letra. Então não anoto, não adiantaria. Mas não é essa a razão principal. A razão principal, na verdade, é outra. A razão principal é o seguinte, que eu não consigo me imaginar como um escritor cerebral. Eu sou um escritor físico. Eu preciso, para escrever, eu preciso de ter a sensação dos 5 sentidos. Eu preciso sentir, eu nunca lembro, eu senti o cheiro das coisas, ver as coisas, ouvir as coisas, pegar as coisas. Está faltando um, qual que é? E esse outro que está faltando? Experimentar, isso. Então eu preciso, para isso, eu não tenho que ficar vendo as coisas, anotando, eu tenho que sentir essas coisas, né? Eu deixo mais ou menos que as histórias se inscrevam no meu corpo. E quando ela passa a fazer parte do seu corpo, ela é seu corpo. Então, ela é outra coisa. Então, no momento em que eu vou escrever, o que eu faço, na verdade, é deixar que essas coisas que já existem no meu corpo, elas fluam. Elas vão fluir. E os meus dedos acabam sendo uma espécie de instrumento para escrever essas coisas que eu estou escrevendo. Mais nada. Ou seja, por isso que para eu escrever uma história, ela convive comigo há muito tempo. E assim, convive no sentido físico mesmo. Assim, eu conheço muito mais coisas das histórias que eu estou escrevendo do que elas estão escritas. Eu preciso saber muito mais coisas. Por exemplo, eu não vou descrever a altura da pessoa que está aí, mas eu tenho que saber, eu sei. Eu não vou descrever qual é a cor dos olhos, mas eu sei. Eu não vou descrever quantos anos ela tem, mas eu sei. Se ela tem algum tipo de problema físico, ou se ela tem um problema de saúde, etc e tal, mas eu sei. Para mim é importante, porque eu a conheço, eu sei, eu me torno ela. Eu sou ela. Para eu escrever, eu preciso me transformar nas outras pessoas. E isso, portanto, tem que ser uma coisa física. Para mim é uma coisa física mesmo.
Por isso que para mim, eu acho curioso assim, uma coisa que eu não sei, tem muitos colegas que fazem de outra maneira, mas por exemplo, eu não tenho nenhum problema de estar escrevendo e parar para atender um telefone, ou conversar com uma pessoa, para dar comida para os gatos, ou conversar com a minha filha sobre qualquer coisa de escola, e voltar exatamente do mesmo jeito. Eu não tenho nenhum problema, porque aquela história não está lá, ela está aqui. Então, tanto faz. Que sorte, hein? Eu não sei, eu desenvolvi. Sabe que hoje pensando, Vivian, eu fico lembrando que, na verdade, sem saber disso, eu desenvolvi isso desde muito cedo. Por exemplo, eu me lembro que eu ia para casa nas férias do final do ano, né? Dezembro, janeiro, fevereiro, eu passava na casa, na fazenda do meu avô, na colônia lá, só tinha italianos lá e tudo. E aí, eu me lembro assim que eu, ao invés de fazer o que os meus filhos todos faziam, eu ficava observando tudo. Eu ficava olhando, então, eles iam jogar futebol, eu jogava também, mas eu gostava muito mais de ficar olhando. Eles iam capinar, eu preferia ficar olhando, claro. Você é meio bobo, né? Enfim, e por exemplo, à noite, quando se reuniu todo mundo para jogar truco, aquela coisa, eu gostava de me enfiar debaixo da mesa e ficar lá, quieto, lá ouvindo as conversas que estavam vindo ali. Então, assim, para mim, sempre foi muito mais uma coisa de sentir mesmo do que propriamente de participar. Tanto que, por exemplo, quando a Companhia das Letras fez aquele projeto Amores Expressos, eu tive não foi problema, eu tive um atritozinho inicial lá, no final na verdade, por quê? Não foi com a companhia, foi com a produtora. Porque no final, aí falaram assim, então cada um vai levar o filmador, não sei o que e tal, para fazer imagens. Eu falei, eu não. Mas por quê? Eu falei, cara, eu não quero ser visto. Se você, por exemplo, está com uma filmadora em qualquer lugar, é evidente, todo mundo vai te olhar, não é verdade? Imagina se vai passar incólume com uma... Eu falei, não, eu não quero fotografar, não sei fotografar, não quero fotografar, não quero filmar, não quero fazer nada. Eu quero só estar no meio das pessoas. Só isso. Eu quero sentir o cheiro da cidade, eu quero estar no meio. E aí, eu fui um dos poucos que não levei esse instrumento, porque não fazia sentido para mim. Eu falei, não vou levar. E nem escrevi o blog também, que tinha que escrever, eu não escrevi. Mesmo assim, você conseguiu toda aquela linguagem, aquelas palavras, aquela maneira de falar que tem, que o Serginho ele é da minha região, né? O povo lá fala esquisito demais da conta. Ele queria fazer uma pergunta. Esse capítulo 8 aqui, que não tem... eu li algumas vezes, depois reli. Eu não sabia onde que eu punha as vírgulas, onde que eu fazia. Dá um sentido. 8 qual que é? Deixa eu ver aqui. Era garoto. Era um garoto. Era um garoto, sim. Na verdade, isso é um fluxo de consciência, né? E o fluxo de consciência, ele tenta imitar um pouco a maneira como a gente pensa. E a gente pensa sem vírgula, sem pontos. Mas, mesmo pensando sem vírgula e sem pontos, existe um ritmo natural que faz com que você aproprie-se a pontuação é dada naturalmente, né? Então, eu não sei, eu não consigo enxergar muito bem, não estou com esse óculos, mas eu vou tentar ler aqui, olha, é um Jesus Cristinho ali, assim, deitado, nem parece uma criança. Os longos cabelos louros, cavanhaque, antigos olhos castanhos, um Jesus Cristinho, estampa comprada num domingo de sol na feira da Praça da República, um garoto experimentando, inconformado, vai das coisas, que química, ou seja, eu não sei, porque existe um ritmo natural dado pela própria estrutura que está aqui. Então, é que a gente está muito acostumado com esses sinais que servem exatamente para isso, e aí a gente, sem eles, a gente fica um tanto quanto perdido. Mas eu acho assim que se a gente esquecer os sinais e tentar entrar no ritmo natural do próprio fluxo do pensamento, ele vai se estruturando sozinho, eu acho. Mas, claro, pode ser uma falha mesmo, mas eu acho que existe um ritmo natural. E como o nosso pensamento, que também não tem pontos e vírgulas, mas ele, de alguma maneira, ele acaba se estruturando e faz com que a gente se compreenda o que nós estamos pensando. Não? O Arnaldo, que tem uma pergunta. O fato
esse teu último conto aqui no livro, Depois da Página Preta, ele dá margem também para uma interpretação diferente do que o Pois é, por isso que eu falei que eu sou leitor, né? Exato. O teu leitor deu, né? Sim. E eu pelo menos tive uma interpretação bem diferente do teu leitor. Sim. E justamente foi uma interpretação pessimista, né? Porque o casal, né, ele se fecha totalmente ao cara que está do lado de fora, né? O cara está lá morrendo do lado de fora. E eu tive o entendimento que eles foram cruéis, né? Eles foram, quer dizer, foi uma crueldade a mais daquela sucessão de histórias já muito tristes, né, anteriores. Né? Não, que você comentaria? Não, eu entendo, eu acho a sua observação interessante, mas eu acho que talvez eu tenha não tenha me deixado lugar assim. A minha pergunta, na verdade, assim, nós vamos fazer com eles ou vamos fazer alguma coisa? Não sei. Não, mas é uma leitura, né? Então, a minha pergunta seria essa, olha, nós vamos fazer como eles ou vamos fazer alguma coisa? Né? Ou vamos fechar a porta ou vamos abri-la? O problema é que o leitor fica sem essa ferramenta, né, de interpretação. Não, mas eu acho que, na verdade, a leitura, ela é sempre... veja bem, eu tenho... Isso não, evidentemente não é uma tônica, é uma coisa muito, muito própria. É o seguinte... todos os meus livros eu tentei construí-los com a ajuda do leitor. Para mim o leitor é fundamental. Tanto, por exemplo, nesse trecho aqui, que é assim, se o leitor não contribuir, não funciona, e aí a falha é minha, sem dúvida alguma, né? E o livro inteiro ele é construído com esse convite. É um convite para que o leitor participe efetivamente da construção do livro. Só para você ter uma ideia, eu ofereci sempre, nunca ninguém quis, que era de este livro ser publicado assim, sem a numeração das páginas, as páginas soltas, sem o número das páginas, sem o número dos capítulos, talvez até sem o título dos capítulos, numa caixinha, inclusive com páginas em branco, para que o próprio leitor coloque também a sua história para fazer parte do Eles Eram Muitos Cavalos, de tal maneira que ele construísse o seu próprio livro. Ele embaralhasse as histórias e construir seu próprio livro. Então, a pergunta final que fica também precisa dessa, e é absolutamente correta a sua interpretação, porque é uma leitura, né? E essa leitura, sem dúvida, ela pode dar margem a isso. Mas, enfim, essa é a nossa realidade. De repente você, lendo essa nossa realidade, você tem uma impressão, outra pessoa tem outra impressão, ou mesmo assim, o próprio narrador falha e ele não dá opção. Eu gostaria de que, eu como leitor, eu gostaria que o autor me desse essa opção de perguntar para mim mesmo, ou seja, ok, eles fizeram isso, mas é isso também que eu vou fazer, ou eu vou abrir a porta e ver o que está acontecendo lá fora, né? Mas você tem toda a razão, quer dizer, é uma leitura absolutamente possível, quer dizer, não há saída. E aí, claro, vai se caminhar na direção de um certo quase niilismo, que eu não tenho. Aí vou falar como autor, né? Eu como escritor, não. Eu não tenho. Inclusive, eu penso que eu escrevo exatamente para combater o niilismo, porque eu acho que talvez seja a coisa mais... Nós sabemos onde o niilismo deu, né? E eu não gostaria de contribuir para esse campo do niilismo, né? Mas perfeito, eu acho que é possível sim ter essa leitura.